Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha o que a palavra vai dizer em João 14, no versículo 2, vai dizer assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam no Eterno, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Irmãos, aqui nessa passagem nós vemos o Messias, ele confortando, fortalecendo os discípulos. Aqui nessa passagem, irmãos, vai nos mostrar que ele já estava preparando os discípulos para quando ele fosse morto, para quando ele fosse com o Pai. E repare que no capítulo 1 ele fala, não se perturbe o coração de vocês, creiam no Eterno, creiam também em mim. Ou seja, não perturbe o coração de vocês. Porque vocês vão sofrer perseguições, vocês vão sentir na pele a perseguição, a dor, o sofrimento. Vocês vão passar por muitas coisas, mas não turbe o coração de vocês. Porque a recompensa de vocês está garantida, está preparada na eternidade. E aqui, irmãos, no versículo 2 ele vai dizer: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Então aqui, irmãos, ele estava dizendo, o Messias estava dizendo, na casa de meu pai há muitos aposentos. Há um aposento, há um descanso eterno para vocês, aonde todo sofrimento será recompensado, aonde um galardão vai estar preparado para vocês, aonde tudo isso que vocês vão sofrer, não vão se comparar, não vai comparar com o descanso eterno, com a felicidade eterna. Na presença do Criador, lá na eternidade, um lugar onde não há dor, não há sofrimento. Então, aqui, irmãos, o Messias estava dizendo, lá na eternidade, para onde eu vou, será um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar de honra para vocês. E no último versículo, irmãos, no versículo 4, aqui ele vai dizer, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele estava dizendo, irmãos, para os discípulos, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E qual esse caminho? É o Messias. É seguir os passos que ele seguiu. Porque ele foi obediente, irmãos, até a morte. Ele estava sendo obediente. Ele obedeceu os mandamentos. Então ali ele foi para a eternidade. E os discípulos andavam com ele. Os discípulos estavam vendo os passos dele. A obediência dele. Como ele andou. Como ele andava, e agora que ele iria para a glória, junto com o Pai, glorificado, exaltado. Então ali, irmãos, o Messias deu o exemplo de como seguir, de como servir ao Criador, de como ter uma intimidade com o Criador, de como eles deveriam se portar para ganhar salvação. Então ali ele fala, irmãos, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E que caminho que é esse? É o caminho de obediência. O Messias é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. A verdade é ele, o caminho é ele. A salvação é através dele. Nós só encontramos salvação, irmãos, depois que nós batizamos e aceitamos ele como nosso Salvador. Então ali ele é o caminho. Então ele falou para os discípulos, siga-me. Ande como eu andei, siga os meus passos, obedeça a palavra, os mandamentos, para que assim como eu estou indo para o Pai, vocês também possam ir por este caminho, encontrar a salvação. Agora repare, irmãos, no versículo 5 mais abaixo, Tomé vai dizer, disse-lhe Tomé, Mestre, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Irmãos, aqui Tomé na inocência, ele fala, mestre, não sabemos para onde vai. Mostra-me o caminho, nos mostra o caminho. Ou seja, irmãos, ele ainda não tinha entendido. Assim como o Messias o tempo todo estava andando com eles. Tomé ainda não se ligou. Ele não tinha ainda o entendimento de qual era o caminho. E aqui, irmãos, olha o que o Messias respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, irmãos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai a não ser por ele. Porque, irmãos, quando nós aceitamos o Messias, nós o confessamos. Ali nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito do Eterno.
Então ele passa a habitar em nós. E ali nós passamos a se tornar filhos. De criatura, de criação, nós nos tornamos filhos. Filhos do Altíssimo. Então, irmãos, o caminho para nos achegarmos ao Pai é passando pelo Messias, pelo Filho amado dele. Aquele que morreu no madeiro, por mim e por você. Aquele que se doou, aquele que se ofereceu como sacrifício vivo. Um cordeiro sem defeito, sem mancha. Um cordeiro, irmãos, que não tinha pecado nenhum, mas que se ofereceu, se entregou por mim e por você. Então, a nossa salvação, irmãos, é através do sangue dele, do sangue do Messias. Então, é somente por ele. O caminho é ele, do qual nos leva à eternidade, do qual nos leva até o Pai. Então, para nos achegarmos ao Pai, nós temos que passar pelo Messias. Nos achegar a Ele, confessá-lo, aceitá-lo, ter intimidade com Ele, para que assim Ele possa nos levar ao Pai, para que assim Ele possa nos levar ao caminho que nos leva à salvação, porque Ele é o caminho a ser seguido. Então, irmãos, a nossa missão aqui é seguir os passos dele, andar como Ele andou. É lógico que santo igual Ele nós não seremos nunca, mas procurar carregar a essência dele. Produzir os frutos que ele produziu, frutos de arrependimento, de obediência, e para isso tem o Espírito Santo que nos ajuda e que nos vai instruir em todo o caminho, em todas as coisas. Ele também vai nos ensinar como orar, a como nos achegar ao Pai. Então, irmãos, que hoje nós venhamos ter a oportunidade de aceitar o Messias, confessá-lo, se achegar a Ele, para que assim a gente possa alcançar nossa salvação, para que assim a gente possa alcançar a eternidade e seguir o caminho que Ele seguiu e andar como Ele andou, para que a nossa salvação e o nosso nome venha estar no livro da vida. Amém?